Dois alimentos? Ia ficar sobre dois alimentos hoje? Ia falar sobre a corrida. O que nós aprendemos neste dia, irmãos, foi lindo, maravilhoso, né? Estou aqui toda... Ai, Deus que me ajude, né? Depois eu tomo um Dorflex. Mas, irmãos, foi bênção. Mas, olha interessante, enquanto passava essas imagens, o Senhor trouxe à minha mente, não vou pregar sobre isso, né? Mas o Senhor trouxe à minha mente, sabe o que, irmãos? É isso que nós precisamos fazer, correr, andar na presença do Senhor. E sabe o que é mais importante? Não deixar o seu esposo ou a sua esposa para trás. Meu esposo me deixou um pouquinho para trás, né, Deco? O Deco puxou a orelha dele. Ele não tinha entendido muito bem, né, a dinâmica da coisa. Aí ele parou, eu falei, não, peraí, tá errado. Ele voltou e me esperou. A Silvia. Aí, tá vendo? Tá vendo? A Silvia foi carregada também. Então é isso, meus irmãos, né? Numa simples corrida, num momento de lazer, de comunhão, que foi muito bom. Você que não esteve, esteja no próximo. É momento de comunhão. Isso é ser igreja, é viver juntos, conversar, né? Correr na corrida ali. A gente, quem pôde, né? Quem estava andando, conversou um pouquinho, né, Mozart? Às vezes parava ali um pouquinho, a gente... A Mozart não tem hoje não, né? Mas conversava. E eu vendo aqui as imagens, irmãos, é isso. Nós todos estamos numa corrida. Estamos correndo. Quem está correndo aqui com Cristo? Quem está? Você está correndo com Ele? Porque você precisa chegar no final. Você precisa chegar lá e subir no pódio. E ganhar o seu prêmio. Nessa corrida houve apenas um ganhador do primeiro lugar, né? Mas teve o primeiro, segundo e terceiro. Mas naquele dia... todos nós receberemos o prêmio por termos alcançado o final da corrida que Ele tem preparado para nós. E a palavra do Senhor para nós nesta noite tem a ver com isso também. Porque vamos falar, dar continuidade à palavra que tem vindo, né, sendo pregada esses dias, aos domingos, sobre o livro de Efésios. Aí você já pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Efésios, no capítulo 6, para nós meditarmos, né, o último capítulo do livro de Efésios. E nós vamos ver, irmãos, que estes domingos a igreja vem aprendendo com esta palavra maravilhosa. Vocês foram vendo aqui a unidade da igreja por meio de Cristo, o trabalho, né, que nós precisamos ter na casa do Senhor. Nós precisamos orar pelo povo de Deus. Fala sobre a igreja, o corpo de Cristo. Fala sobre a antiga vida e a nova vida em Cristo Jesus. Falando sobre a graça e como viver uma vida em pureza. Falando para a igreja, né, de como vivermos em pureza. Então são várias coisas que Paulo veio falando para nós. Falou para os esposos, as esposas, os filhos, patrões, né? Tudo a Bíblia traz para a gente. E nós precisamos aprender. E hoje não é diferente, terminando, né? Falou sobre vários temas, mas hoje nós vamos terminar este capítulo de Efésios falando sobre a armadura do cristão, falando sobre essa responsabilidade que eu e você temos de estarmos quando você está vestido ali com a roupa de armadura, né? Deixa a palavra, depois eu lembro. Você está preparado, né? Vestido. A importância de você estar preparado com essa armadura do Senhor. Então, abra aí a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Amém? Diz assim a palavra para nós. Para terminar, tornem-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor,
e recebendo a força do seu grande poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem os sapatos à prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo. E quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Amém? Os irmãos podem se sentar. E que a palavra do Senhor, ela seja acrescentada ao seu coração. Que você receba essa palavra, essa palavra, né, que vem do Senhor para nós, de forma especial, para fechar este capítulo, né, de Efésios, trazendo sobre as nossas vidas esta proteção do Senhor, que Ele tem reservado para cada um de nós. Irmãos, Paulo, aqui quando ele escreve este capítulo, ele estava preso, né? Quando ele escreve esta carta aos Efésios, ele estava em cadeias, preso. Mas ali o Senhor começa a dar revelações para ele. E aí nós vamos ver, eu gosto de ler o texto e falando assim, versículo por versículo, aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. E aí Paulo vai dizer, depois dele dar essas instruções para a igreja, né, que vocês ouviram aqui nesses domingos passados, ele fala, para terminar, para fechar, né, todo esse entendimento, torne-se cada vez cada um de nós, precisamos nos tornar fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Precisamos vivermos unidos com o Senhor, recebendo dele a força do seu poder. Irmãos, porque se não for a presença de Jesus conosco, nós não conseguimos andar nem um metro. Se não for a graça do Senhor conosco, nós não conseguimos dar um passo. Mas nós conseguimos ir além, né? Porque o Senhor, Ele está conosco nos fortalecendo. Ele está derramando a sua graça. E Ele diz para nós, nessa carta, que nós possamos receber a força do seu grande poder. Você sabe o que é isso, meu irmão? O grande poder que há no nosso Deus. Porque muitas pessoas às vezes olham para Deus e não reconhecem essa grandeza nele. Não reconhecem a grandeza dele ser um grande, poderoso Deus que reina, que faz e acontece no tempo dele. E ele trabalha para todos aqueles que nele esperam. E aí Paulo continua
Ele diz para nós: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Toda a armadura, para ficarem firmes. Diga: eu preciso me revestir da armadura de Deus para ficar firme. Firme por quê? Por que que Paulo nos chama essa atenção? Para ficarmos firmes contra as armadilhas do diabo. Algumas traduções vai dizer para as ciladas, as astutas ciladas do maligno. Irmãos, nós precisamos nos revestir de toda a armadura. E muitas das vezes nós vemos pessoas, cristãos, perdendo a batalha porque têm se esquecido deste texto. Porque nós não podemos ser crentes e termos metade desta armadura sobre a nossa vida. Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura. Porque Paulo vem falando para nós. Porque, irmãos, é contra as armadilhas do diabo. Irmãos, se os seus olhos espirituais pudessem ser abertos para você entender o que Paulo está falando aqui, nós não conseguiríamos ver as legiões de demônios que estão pairando nas regiões celestiais. Nós não conseguimos imaginar a quantidade, milhares de demônios que estão nas regiões celestiais, pelejando contra a nossa vida, armando ciladas contra nossas vidas, armando emboscadas contra mim, contra você, contra a sua família, contra os seus filhos. E Paulo vem dizendo: porque nós não temos que lutar contra seres humanos. Ei, igreja do Senhor, Deus te traz aqui nesta noite e te diz: a tua luta não é contra seres humanos. Sabe por que as lutas muitas das vezes trazem um peso sobre nós? Porque muitas das vezes as lutas, as angústias, as dificuldades vêm pesando os nossos ombros. É porque nós estamos lutando contra seres humanos. Quantas vezes nós entristecemos por causa de um irmão, por causa da família, por causa disso, por causa daquilo que aconteceu. E isso vai trazer tristeza. Porque você se esquece, oh meu amado, que você não está lutando com seres humanos. Não lute com a sua esposa, não lute com o seu filho, não bata a boca com a sua família. Você não tem que fazer nada disso. Mas que isso, Claudete? Eu vou aguentar tudo calado? Eu vou aguentar tudo calado? Sim, é tudo calado. Calado para os homens. Mas você está falando com Deus. Você está entregando para Deus. Senhor, tu está vendo aquilo ali? O que falaram de mim? O que estão tramando contra mim, Senhor? Vá à minha frente, batalhe as minhas guerras, traz a vitória. Você não tem que lutar contra a carne, contra sangue. Por que você está perdendo neste campo de batalha? Porque você está dando ouvido a seres humanos. Você está perdendo a batalha porque você está ouvindo seres humanos, lutando contra eles, irmão contra irmão, parente contra parente, esposo, esposa, etc. Mas aí a Bíblia vem falar para nós, Paulo vê isso nitidamente. Paulo vê isso nitidamente, ele fala, porque nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Irmão, há uma multidão de demônios tentando derrubar a sua vida.
não é o seu irmão, não é o seu parente. Eles apenas às vezes dão brecha, lugar, e você vai lutar contra eles? Não. Você vai se armar das armas que o Senhor tem para nós. Você vai vestir esta armadura que Deus apresenta para nós termos discernimento e não fazermos o que a minha carne, o que a sua carne pede. Que às vezes, é sair pro tapa, é sair xingando, é buscar os meus direitos. Vá buscar os seus direitos. Você entende isso? Entende? Vá buscar os seus direitos. Vai buscar na oração, no clamor, no jejum, na busca. Deus está nas tuas mãos. Eu não sei onde está travado, eu não sei qual demônio está segurando a minha bênção, mas eu estou clamando ao Senhor. Porque Ele continua dizendo, porque nós não lutamos porque nós estamos contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Irmãos, e interessante que Paulo apresenta aqui para a gente essa hierarquia entre os demônios, governos, autoridade e os poderes que dominam completamente o mundo da escuridão. Meus irmãos, os demônios, eles são organizados, eles têm uma hierarquia entre eles. E nós, igreja do Senhor, precisamos estar atentos, para nós passarmos à frente de tudo isso e levantarmos a bandeira da vitória que Deus coloca nas nossas mãos, porque nós não vamos lutar, não é contra o nosso próximo, mas nós vamos lutar contra essas legiões que estão aí nas regiões celestiais, que são os governos, as autoridades e os poderes dos demônios que têm dominado. Mas isso é para pôr medo? Paulo, quando escreveu isso, era para colocar medo na igreja? Para colocar pavor na igreja? Não, Paulo estava dizendo que acima disso tudo está o nosso Deus, o Deus poderoso, que capacita a mim e a você a vencer estas hostes infernais. Nós podemos em nome de Jesus. Nós podemos vencê-los em nome de Jesus. E você não vai sair daqui deste lugar, você não vai sair daqui nesta noite com nenhuma batalha perdida, porque Deus já está levantando a bandeira de vitória sobre a sua vida, sobre a causa que você tem colocado diante do Senhor, porque não há demônios que vão segurar os anjos do Senhor que descem para trazer a bênção até você. Não há demônios que segurem. E você não precisa temê-los. Você precisa tão somente obedecer a palavra do Senhor. E Paulo vai dizer, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, olha, preste atenção nisso. Quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Vocês entenderam isso? Assim, quando chegar, meus irmãos, o dia mau chega para todo mundo, infelizmente. Tá, irmãos? Que isso, irmã? Você está pregando o quê aí? Pregando a palavra, pregando a Bíblia. Ao que o Senhor revelou a Paulo, o dia mau, ele chega para todos nós. Na minha vida já chegaram vários dias maus. Tive que enterrar minha mãe, enterrar o meu pai. Dias maus. Dias terríveis. Dias tristes, de lágrima, de pranto, de dor. E outras coisas mais nessa caminhada. Dias difíceis eu enfrentei. E eu sei que você tem enfrentado. E o Senhor sabe as lutas, os dias maus que você tem enfrentado.
Mas Deus também tem uma boa notícia para você, que Ele está cuidando de tudo. Que até no dia mau, o Senhor, Ele se levanta todo poderoso e te entrega a vitória nas mãos. Até no dia mau, Ele te fortalece, te ergue e fala: você não vai parar. Você não vai parar, você vai continuar. Porque é uma promessa de Deus sobre a sua vida, amém? Você pode dizer isso? Há uma promessa de Deus sobre a minha vida. E essa promessa, ela vai se cumprir. Se ainda não cumpriu, espere. Espere, ela se cumprirá. E aí ele fala que no dia mau, quando esse dia mau chega, meus irmãos, e o Senhor estava falando no meu coração, tem pessoas aqui passando por esse dia mau. Você está passando, mas a boa notícia já te foi dada. O Senhor, Ele é poderoso, Ele é maior. Ele é maior do que esse dia mau que você está vivendo, tá? E tem algo que você pode fazer para melhorar. Aleluias, glória a Deus. E aí Ele disse: vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Irmãos, no dia mau, quando chega o dia mau, a gente só quer chorar, a gente quer lamentar, né? A gente quer ficar num cantinho amuado, a gente quer ficar na nossa, às vezes não quer conversar, porque você está no seu dia mau. Seja qual for o problema, o seu dia mau chegou, e você quer ficar ali, no cantinho, no oculto. Mas Deus tem uma palavra para você nesta noite. Não fique lá, não. Não fique lá. Porque eu vou até pular aqui alguns versículos para voltar depois. Porque Paulo, ele vai dizer para nós, olha, no versículo 19, 20. Eu sou embaixador a serviço do Evangelho, embora esteja agora em cadeia. Você entendeu isso? Vou ler de novo, para você entender melhor. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora em cadeia. Você está passando pelo seu dia mau? Nada de ficar no cantinho murmurando, reclamando, chorando. Ah, mas eu tenho que chorar. Chore! Mas chore sorrindo, chore, grite, reclame, mas creia que Deus é poderoso para fazer muito mais na sua vida. Porque Paulo, ele disse, ele não se esqueceu, aleluias, não se esqueça quem é você em Cristo Jesus, não se esqueça do plano que Deus tem sobre a sua vida, porque em meio às suas lamúrias, em meio ao seu choro, a sua dor, a sua angústia, você tem se esquecido quem é você em Cristo Jesus. E Paulo disse, eu sou embaixador de Cristo, embora estando em cadeias. Paulo, ele não contemplou somente aquele momento de dor. Irmão, porque o que é viver em prisão? Eu não sei, você não sabe. Mas quem já passou, quem está passando em uma prisão de ferros, né, trancado, trancafiado, sem poder sair, sem poder se comunicar, essa pessoa sabe o que é. E Paulo sabia a dor que ele estava sentindo de não poder estar entre os irmãos, de não poder estar na comunhão da igreja. Mas ele não se esqueceu que em meio àquela tormenta que ele estava, em cadeias, preso ali, sem poder fazer o que ele queria, ele não se esqueceu de quem ele era. E o Senhor manda dizer para você nesta noite, por que você tem se esquecido de quem você é? Por que você tem se esquecido do chamado que ele fez na sua vida? Não é hora de parar, não é hora de lamentar, não é hora de dizer, mas é porque o irmão me fez
queria. Ah, é porque a irmã não fez o que eu queria. Porque ninguém me cumprimentou, saio fora, saí, não quero mais saber. Deus te chama nesta noite a responsabilidade de se lembrar para que Ele te chamou, por que Ele te escolheu. O seu lugar continua aqui, não sei, no altar, aqui nos bancos, lá em cima, com os kids, com os teens, com os jovens, não sei. Não sei, lá fora pregando o evangelho, não sei, cantando. Mas o Senhor te diz, é tempo de se levantar dessa lamúria, de se levantar desta prisão que você se encontra e olhar para o céu e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pensando. Igreja do Senhor, revista-se nesta noite, porque dias maus eles chegam, mas não é para você ficar lá. E aí, Paulo vai dizer, voltando aqui um pouquinho, vou correr, tá, pastor? Vou correr. Voltando, Paulo vai dizer, portanto, e depois de lutarem, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, diga até o fim. Até o fim. Vocês continuarão firmes sem recuar. Quantos têm recuado? Quantos têm recuado? Mas hoje é noite de se aproximar. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Oh, ela canta, lábios. Lábios, igreja, se aproxime do Senhor. E Ele vai trazer sobre a sua vida aquele sopro. Vai tirar as cinzas. Ele vai peneirar. Ele vai te fazer um novo vaso para começar uma nova caminhada. Porque não importa como foi até chegar aqui, não importa. O importante é como você vai chegar lá naquele dia. O importante é como você vai chegar diante dele. Como nós vimos lá na nossa corrida, aquele pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar. Oh, aleluias, naquele dia não haverá primeiro, segundo, terceiro lugar, não. Haverá um pódio só, dizendo você é campeão, você conseguiu chegar, você está aqui, porque você resistiu os dias maus, você não recuou, você olhou para mim, você contemplou a minha glória. O Senhor traz para nós nesta noite, igreja, olhai para Ele. Olhe para Ele em meio às suas tormentas, em meio ao seu dia de angústia, olhe para Ele. Porque quando você olha para Ele, Ele estende as suas mãos e traz você para perto dEle. Ele te cobre com as suas asas, debaixo das suas asas você estará seguro. Não há outro lugar para estarmos seguros. Aleluias! Oh, aleluias! E aí ele continua, vou correndo aqui. Portanto, meus irmãos, estejam preparados. Use a verdade como um cinturão. Use a verdade. Tem faltado a verdade na sua vida, no seu modo de proceder com a sua família, nos seus negócios, na sua faculdade, no seu meio que você convive. Tem faltado a verdade. A palavra do Senhor diz para nós que é sim, sim, não, não. O que passa disso
é procedência maligna. E nós precisamos estar atentos, meus irmãos, de andarmos na verdade, de vivermos a verdade, de sermos sinceros em tudo e vermos que o Senhor está conosco quando nós estamos usando a verdade. Quando você fala a verdade, quando você busca a verdade. E a palavra do Senhor diz para nós: e conhecereis a igreja completa? A verdade, e a verdade vos libertará. Então, busquemos cada dia essa verdade, que Ele vai nos libertar das nossas mentiras. Mentiras que às vezes falamos para nós mesmos. Ai, eu sou linda, hoje eu vou ter um dia maravilhoso. Não tem isso? Você chegar na frente do espelho e dizer assim: nossa, você é forte, corajosa. Não é. Você não é nada. Se não for a presença de Jesus, você não é nada. Não adianta ir diante de um espelho e confessar para o espelho: espelho, espelho meu, eis que eu sou a mais linda do mundo, ou o mais lindo do mundo, mais perfeito. Não, irmãos. Conhecereis a verdade. E essa verdade que se chama Jesus Cristo, ela vai te libertar, vai te dar poder, vai te dar graça, vai te dar unção, vai te dar condições de você viver de vitória em vitória. Ah, então não posso chegar diante do espelho e dizer coisas boas para mim? Pode, nada contra. Só não coloque a sua confiança nisso. Só não coloque o seu entendimento que isso vai ajudar você a ter um dia perfeito. Porque é isso que muitos dizem: não, levante e diga: eu posso, eu faço, eu aconteço. Nós não fazemos nada. Nós não acontecemos nada. Porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é dele. Se ele não se mover em mim, eu não faço nada. Se ele não mover sobre a sua vida, você não faz nada. Então deixe a verdade de Deus fluir no seu interior, dizendo para você realmente quem você é em Cristo Jesus. Aleluias. E aí ele diz, a cinturão, aí ele diz: a couraça da justiça. Revistamos da couraça da justiça, a justiça de Deus. Irmãos, não espere a justiça deste mundo, né? Nós estamos vendo aí o mundo político, as coisas da economia, as coisas que estão acontecendo, e às vezes um torce de um lado, o outro torce para o outro. Não espere, não confie na justiça do homem, mas revista-se da couraça da justiça, que é uma justiça infalível. A justiça de Deus não falha em todas as áreas da nossa vida, da nossa nação. Ela não falha, mas essa justiça, irmãos, ela é para nos proteger. Quando fala aqui da couraça, o soldado romano se vestia dessa couraça para proteger os órgãos vitais do seu corpo. E nós precisamos estar revestidos com essa justiça de Deus. Deus é é a minha justiça. Ele é o juízo. Ele é a justiça. Então eu vou me colocar, né, com essa armadura. Paramentar, isso. Com essa couraça da justiça. E aí ele fala: oh meu Deus, glória a Deus. Aí ele fala: e calcem como sapatos a prontidão. Diga: prontidão. Eu tenho que estar pronto. Diga: eu tenho que estar pronto. Calçado os pés com o sapato da prontidão para anunciar a notícia de paz. A notícia de paz.
Você está em prontidão, igreja do Senhor? Igreja do Senhor está em prontidão? Você tem calçado os seus pés com essa prontidão? Com o evangelho da paz? Alguém chega até você, conta o seu problema, conta a sua dor. O que você está falando para ela? O que você está falando? É isso mesmo, nosso país está de ruim a pior. É isso mesmo, é assim, os filhos fazem hoje, é desse jeito mesmo. Não, o marido é isso mesmo, homem não presta. Né? Não estou falando que vocês não prestam, irmão, misericórdia. É o ditado que tem aí. Que às vezes as pessoas chegam em nós para chorar, para contar as suas lamúrias. E às vezes elas falam, meu marido não presta. É mesmo, não presta mesmo não, eu vi ele fazendo. Igreja, você está calçada com a prontidão do evangelho da paz. Sabe o que é isso? É em meio a esses turbilhões que chegam até você está pronto e diz, ei, peraí, eu conheço alguém que pode trazer paz sobre a sua vida. Eu conheço alguém que pode mudar a história da sua família. Eu conheço alguém que pode trazer saúde à sua casa. É a prontidão do evangelho da paz. Igreja do Senhor, calce nesta noite. Saia daqui, calçado os seus pés, com essa prontidão para anunciar o evangelho da paz. Levem sempre. Talvez é por isso que as suas lutas estão ficando perdidas. Levem sempre a fé como escudo. Para quê? Para proteger dos dardos inflamados do maligno. Aqui a minha tradução diz dos dardos de fogo do maligno. Irmãos, os dardos, né? No tempo antigo, eles usavam, as flechas, né? E na ponta tinha fogo, tinha outras coisas ali que eu não estudei sobre isso, né? Os professores aí depois ajudam, né? Mas era uma flecha que ela era cheia de coisas ali para ferir o inimigo mesmo. E o fogo estava ali muitas das vezes, né? Para poder, na hora que atingisse a pessoa, ela seria ferida mortalmente. E o nosso inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Quando ele lança uma seta, né, ele lança uma flecha, um dardo contra nós, ele não está brincando. Ele joga para te destruir. Ele joga para destruir a sua família. Ele joga para destruir a sua casa, a sua saúde, as suas finanças. E aí, aonde muitas das vezes esses dardos têm atingido a sua vida, a sua família, e têm causado danos irreversíveis, irreparáveis. Mas aí ele diz, levem sempre com vocês a fé como escudo, para proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Porque quando, irmãos, aleluias, o inimigo lançar os seus dardos, que não são poucos, você está com a fé avivada, com a fé viva, com o escudo te protegendo, porque vai ser flechada e essa flecha vai acertar o escudo da sua fé e vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o inimigo pode se levantar e dizer para você, olha, não tem cura, acabou, já tem uma sentença de morte. Mas aí você tem a sua fé, o escudo, você vai dizer para o homem, está ali já descrito, né? A sentença de morte. Mas o meu Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele pode fazer um milagre na vida daquele que você está orando. Pode
pode, porque é o nosso Deus. Ele é grande em poder. Quando você está com casamento, está com a sua faculdade, na sua escola, as suas amizades, algo não está bem, os seus filhos não estão bem, os dardos estão sendo ali lançados. Levante dentro do seu lar com o escudo da fé e diga assim: aqui não, Satanás, aqui não. Aqui não, porque aqui a minha fé no Senhor vai prevalecer, porque eu posso sim todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para me erguer, para erguer a minha família. Para terminar, correndo aqui, aí ele diz do escudo para proteger dos dardos inflamados. Pega o seu escudo, tá, irmãos? Se as batalhas estão sendo perdidas, pegue a sua fé, coloque em ação. Coloque, seja onde for, no emprego, em casa, na família, na doença, seja onde for, pegue a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ele diz: recebam a salvação como capacete. Quantos já receberam a salvação aqui? Você pode dizer amém, você pode agradecer, pode glorificar ao Senhor, porque esse capacete está sobre a sua cabeça. Aleluias! Recebam a salvação como capacete. Aleluias! Porque quando você está com esse capacete, meu irmão, pode chegar quem for e dizer para você assim: uai, você é crente e acredita nisso? Principalmente vocês que estão na faculdade. Ou quem vai passar, ou quem já passou, né, Lelê? Ouviram isso? O quê? Como assim? Você acredita nisso? Ah, não acredito. Não acredito que você acredita nessas coisas de Bíblia, de crente, de céu, de inferno, de Deus. Cuidado. Mas quando você tem o capacete, a seta vem e ela cai por terra, porque a sua cabeça está protegida, a sua mente já está lavada e remida no sangue de Cristo. Você já recebeu a salvação e nada vai tirá-la de você. Nada vai tirar, mas você tem que estar com esse capacete. E para terminar, e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Ah, irmãos, vocês viram aqui, né? Que várias armas aqui de defesa, né? Para defender. Porque precisamos defender das astutas ciladas do maligno. Mas você não pode ficar só defendendo, não. Tá entendendo? Você não pode ficar só defendendo. Recebemos o capacete, a couraça, o escudo, os sapatos, tudo isso para nossa proteção, para caminharmos sabendo quem nós somos em Cristo Jesus. Mas nós precisamos também da arma de ataque, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu tenho uma notícia para você. Se você não ler, se você não meditar, não guardar ela no seu coração, eu te pergunto, como você vai atacar? Como você vai atacar o seu inimigo? Leia a Bíblia, medite nela de dia e de noite, porque você vai encontrar nela o ataque para o seu inimigo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas você vai se lembrar aí da história que nós temos aqui na Bíblia, que Jesus passou lá no deserto, com Satanás lá tentando ele. Qual foi a arma que Jesus usou? Palavra. E ele era Deus, ele é Deus, e ele usou a palavra como arma para destruir Satanás. Use a palavra de Deus. Use, pegue a espada. Pegue ela, tá? Se ela está enferrujada, se ela está empoeirada, se ela está esquecidinha no cantinho, pegue ela. Faça
palavra todos os dias, para que você se alimente desta palavra e tenha essa certeza que você vai estar se protegendo, mas que você também vai estar atacando o seu inimigo. E aí, terminando, fechando, ele fala: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, meus irmãos. Não desanime. Ore por todo o povo de Deus. Ore também por mim, dizendo Paulo. E aí, ele termina aqui dizendo que Deus, o Pai, o Senhor Jesus Cristo, deem a todos os irmãos paz e amor com fé, e que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Diga: o amor de Deus não tem fim. Não tem para onde fugirmos, irmãos. O amor de Deus não tem fim. Ei, o amor de Deus por você não tem fim. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada, eu fiz isso, fiz aquilo. O amor de Deus não tem fim. Ele permanece vivo para que você se encontre com Ele naquele dia. E aí Paulo terminou aqui a sua carta, mas o que vem para nós, irmãos, quando ele diz, depois de fazer tudo isso, tá, irmãos? O segredo, olha o segredo aqui, terminando. Depois de fazer tudo isso, revestir-se da armadura, com toda a armadura, com oração e súplica, você precisa ficar firme. Diga: eu vou ficar. Firme. Firme nas promessas do Senhor, porque as promessas dele não falham. As promessas do Senhor sobre a sua vida vão se cumprir. Vai cumprir na vida dos seus filhos, vai cumprir na vida da sua família, na sua empresa. O Senhor, ele não deixa cair por terra nenhuma das suas promessas. Mas para isso, meu querido, fica firme. Agora nós vamos fazer uma coisa que ninguém gosta, né? De falar para o outro aí. Fala assim: fica firme. Fica firme, vale a pena ficar firme. Ah, terminou, pastor. Meu Deus. Meu Deus, eu não posso deixar de falar isso. Só um minutinho. Irmãos, Deus falou muito forte isso no meu coração. Para terminar agora de verdade. Paulo, ele teve a humildade, ele teve a hombridade de pedir: orem por mim, para que ao abrir da minha boca, eu saiba o que falar. Então, meus queridos, essa palavra do Senhor falou muito forte. Eu não posso sair daqui deixando ela voltar comigo. Você não é uma ilha. Você não é alguém sozinho. Você tem uma igreja que ama você. Você tem uma igreja que se preocupa com você. Então é momento de você pedir oração. Não é feio. Irmãos, não é momento falar assim: ah, se eu pedir, o irmão vai achar que eu estou fraca, que eu estou isso, que eu estou aqui. Não! Se você não quiser contar o seu problema, não conte, porque Deus já sabe dele. Mas Paulo aqui, ele disse: olha, orem por mim. Você está fraco? Está sentindo que está assim capengando? Hoje eu estou capengando, mas no corpo físico, tá? Depois da corrida. Você está sentindo que está capengando assim na fé? Peça oração, ore por mim. Não precisa falar o motivo. Se quiser, se for uma pessoa que você gosta de se abrir, fale, peça. É bom. Mas se você não quer pedir, não quer falar o motivo, mas chega e fala assim: ore por mim, por favor. E olha, a oração desse irmão, dessa irmã, vai fazer diferença na sua vida, tá? Porque a oração do justo,
ela pode muito em seus efeitos. Aplauda o Senhor e que você saia desta noite revestido com essa couraça, com essa armadura, sentindo-se fortalecido para caminhar, para prosseguir, para correr. Se não quiser correr, não tem problema não, vai caminhando, né? Se não quiser caminhar, não estiver aguentando caminhar, vai rastejando. Vai rastejando, mas não para. Igreja do Senhor, não para, porque a nossa vitória está ali, ó. A nossa vitória está chegando. Não pare de caminhar, não pare de adorar, não pare de dizer que Ele é o Senhor, que Ele cuida da sua vida. Não pare de adorar ao Senhor. Aleluia. Nesta noite Deus te fortaleça. Nesta noite Deus te erga como uma igreja vitoriosa, como uma igreja que deseja marchar, que deseja ser útil. Aleluia! Eu estou impactada pela presença do Senhor desde manhã. Irmãos, isso é igreja, é caminharmos sem olharmos as indiferenças, sem olharmos classe social, mas é andarmos juntos e dizer: meu irmão, vamos juntos, não para não, caminhe, continue, porque nós vamos alcançar aquele prêmio. Aleluias! Peça oração. Eu creio que o nosso horário já está super avançado, mas o pastor vai estar orando. Ele vai estar clamando nesta noite pela sua vida. E se você quer essa oração, fique sobre os seus pés. Oh, Deus, Macários. E se você quiser um pouquinho mais, se quiser, pode sair do seu lugar, vem aqui. Quem sabe você quer receber a unção da cura, a cura aqui neste lugar, porque Jesus se faz presente. Quem sabe você quer a unção para uma porta que se abra para você amanhã. É uma causa que você está precisando de ser resolvida. Pode vir, sai do seu lugar. O pastor vai estar orando, os presbíteros vão estar clamando pela sua vida. É força espiritual que você quer? É isso, vem também. Nós vamos orar, nós vamos clamar, porque o nosso Deus, Ele se faz presente neste lugar. E Ele nos fortalece, Ele nos reveste. Alguém nesta noite que gostaria de receber Jesus como seu Salvador? Você entrou aqui nesta noite perdido, sem saber o que será da sua vida, o que vai acontecer com você. Quer receber Jesus? Nós queremos orar também por você. Pode vir aqui à frente. Nós vamos estar orando. Igreja do Senhor, feche os seus olhos. Comece a orar, comece a pedir, comece a dizer: